A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos. Novamente, estamos de volta para mais uma revista da Escola Bíblica Dominical de 2021. E a revista este ano está recheada de itens, que nós vivemos no nosso dia a dia. O comentarista da revista desse primeiro trimestre de 2021 é o Bispo Abner de Ferreira. Eu sou o presbítero Gustavo de Lima Matos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Naviraí, estado do Mato Grosso do Sul, sob a presidência do pastor Irene dos Santos, e estarei fazendo companhia a você, lecionando, ministrando a palavra de Deus através da revista deste ano. A nossa primeira lição tem como tema o papel influenciador dos pais. Ela é do dia 3 de janeiro de 2021, a nossa primeira lição, que nos traz um conteúdo excelente, um conteúdo do nosso cotidiano. Provavelmente, em algumas ocasiões da sua vida, estará relacionado a lição ao assunto que ela nos traz hoje. Tá? O texto áureo da nossa lição. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 10. Verdade aplicada. Os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Primeiro objetivo da nossa lição: ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. Segundo objetivo, falar sobre a importância da responsabilidade paterna. Terceiro objetivo, apresentar o perfil da família de Deus. Muito bem. Para você que acompanha a revista da Escola Bíblica Dominical, eu estou com o meu exemplar aqui em mãos, editora Betel, revista adultos, e também para jovens, Esther. A soberania e o poder de Deus para a preservação de seu povo. Se você estuda a revista acompanhando pela Bíblia, o texto de referência para a nossa lição está no livro de Esther, o livro histórico, Esther capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e o versículo 20. Muito bem. Introdução da nossa lição. Neste trimestre estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e em confiança em Deus. A vida de Esther. Queridos, trata-se de um livro histórico cujos personagens principais são Esther, o seu nome em hebraico é Hadassah, e também o seu primo Mordecai, que é o nome hebraico dele, e no nome babilônico Mardoqueu, que era o nome de um deus chamado Deus Marduk, ao qual os babilônicos prestavam culto. Então, nós já estudamos no primeiro trimestre de 2020, sobre o Império Babilônico e que eles tinham esse hábito. E outra personagem que nós temos no livro, mas que não trata de seu nome, mas porém age em oculto, é o Senhor nosso Deus. Cronologicamente, o episódio gerado em torno de Hadassah e Mordecai e o agir, a providência divina, são tratados de entre 460 a 400 a.C., e também são mencionados nos livros de Esdras, capítulo 6 ao capítulo 7, na retirada dos exilados judeus, que foram liberados para retornar a Jerusalém. E aqui diz mais o autor, a influência dos pais na vida dos filhos. Observe que o fato de Mardoqueu, vamos tratar assim, Mardoqueu, ele não ser pai de Esther, requer muito mais responsabilidade, transmite muito mais responsabilidade a ele. Porém, tendo o mesmo sangue, mas não sendo da linhagem direta, exige dele uma grande responsabilidade o fato de não ser o pai biológico dela. Porém, isso impunha a ele uma certa competência em criá-la nos caminhos do Senhor e também na ética da atualidade naquele tempo. Algo que hoje se encontra muito em extinção, a palavra responsabilidade, que nós encontramos através dos jornais que se editam, são os monstros que nós vemos por aí, e até mesmo pai de origem sanguínea. E aqui nós temos alguém que era um primo, mas tomou a posição de pai e honrou com ela.
Ele diz mais, né, dentro da introdução: marcada pela fé e confiança em Deus. Há muito que se não se leva em consideração o fato de não se citar o nome no livro de Esther, devido ao fato de que a passagem toda carrega consigo a assinatura do Senhor na providência divina e na salvação divina de seu povo, na providência na vida de Esther, de Mardoqueu, né? Leva a assinatura do Senhor ali, né? Alguns estudiosos falam sobre os acrósticos contidos no livro de Esther. Para você encontrar esse acróstico, é necessário que você tenha uma tradução, uma cópia dos originais em hebraicos, para que você consiga identificar. Lá sim, você vai identificar as iniciais do tetragrama, que trata-se do Senhor, né, do Hashem Adonai, que é o Senhor Deus, e aí você consegue identificar o nome dele. Nas traduções em português que nós temos, você não vai conseguir achar esse acróstico que os estudiosos citam como a gravura do nome de Deus contido dentro do livro, tá? Era só essa observação que eu queria passar. Primeiro ponto da nossa lição: vivenciando o querer de Deus. O Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada pelo seu primo Mardoqueu, que através desta atitude ficou conhecido por todos. Ele ensinou a Esther a amar o seu povo e propiciou a ela uma construção de identidade. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era um descendente dos judeus exilados desde a deportação feita por Nabucodonosor. Sendo temente a Deus e inteligente, atuou seguindo a direção de Deus em sua vida e de sua família. Estava sempre firmado em Deus, não temendo o mal que o homem lhe poderia fazer. Pais de Esther. Não se sabe muito sobre os pais de Esther. Segundo o Talmud hebraico, indicam que sua mãe era Abigail e seu pai teria sido morto. Está numa batalha de Termópilas, na Grécia, contra Esparta. Provavelmente o pai dela não lutou, de livre e espontânea vontade, mas porque era um exilado, provavelmente, certamente foi obrigado a ir nessa batalha, assim como muitos outros escravos da época, e lá nessa batalha, ele veio a falecer, tá? Como um guerreiro na frente de guerra, tá? E sua mãe era Abigail, segundo os estudiosos do Talmud. A construção de identidade que o autor nos traz se refere à intransferível responsabilidade dos pais com os filhos de dar uma estrutura convicta do que são, de que são as suas raízes. No caso de Esther, como ela não tinha o seu pai, também não havia mais a sua mãe no período em que trata a Bíblia, o Senhor proveu na vida dela o seu primo como tutor, pessoa que foi ensinando e criou ela, não tendo ela como alguém de quem ele tomava conta, mas sim no lugar de filha, e ensinando a temer o Senhor. Referente à esposa de Mardoqueu, a Bíblia não cita nada, mas imaginamos, isso é uma concepção, não podemos forçar o texto a você que me ouve ou que estuda a Bíblia acreditar nisso, mas penso eu que talvez a esposa dele estivesse presente nesse período, também como não pode estar. Isso é apenas uma concepção, não é algo da Bíblia Sagrada, tá? Esse fato não impediu que ele ensinasse a Hadassah a temer ao Senhor, A pergunta que fica é: você ensina seu filho ou sua filha a temer ao Senhor? Você dá a eles raízes de convicção? O Salmo 127, o versículo 3, o versículo 4, vai aparecer aí na tela para você. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O salmista ele faz uma abertura, dando um brilho a mais aos filhos, e depois ele faz uma comparação dos filhos como a flecha na aljava de um valente. O que acontece com o guerreiro na batalha? Há ocasiões em que ele não consegue ter uma luta corporal. A isso ele usa o seu arco e sua flecha, que tem um alcance. Então o que ele diz?
Talvez você não tenha alcançado o que você queria na sua vida, mas os seus filhos podem alcançar, basta que você direcione e os arremesse adiante, né? Lhes conceda um impulso, então eles podem conseguir. Assim, é a ideia que ele quer nos passar sobre a flecha na mão do valente. E também no primeiro ponto nós vemos falar aqui, né, Mardoqueu, provavelmente ele nasceu em Suzã, dentro do período do cativeiro de Israel, e ele manteve-se como uma posição de oficial. Ele conseguiu conquistar uma posição de oficial, e mesmo depois do reinado de Nabucodonosor cair, ele continuou ocupando esse mesmo cargo no palácio após a expulsão dos babilônicos pelo reinado de Ciro. Era um homem que fazia tudo na direção de Deus, e Deus o honrou. 1 da nossa lição: ensina a criança no caminho em que deve andar. Segundo a psicologia contemporânea, um recém-nascido começa a descobrir impressões duradouras de que moldarão o seu caráter por toda a vida. Este conceito já era atualizado por meio de famílias judias há muito tempo. As mães judias faziam seus bebês dormirem através da enotação de cantos, entonação de cantos que exaltavam a formosura da Torá. A este respeito, o sábio Salomão escreveu: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Mardoqueu criou a filha de seu tio Hadassa, que era Ester, para que amasse a Deus sobre todas as coisas. Ele a incentivou a confiar em Deus independente das circunstâncias. O cristão deve, através de ações e atitudes, oferecer aos seus filhos um relacionamento pessoal com o Senhor desde a tenra idade. Este é o bem mais precioso que os pais cristãos podem oferecer aos seus filhos: fé e confiança em Deus. Muito bem, moldarão o seu caráter. Uma pesquisa feita pelo Instituto Americano de Pesquisa de Modo de Vida, Lifeway Research, em 2016, afirmou que 70% dos jovens abandonam a fé com o choque da realidade com o qual se deparam. Tá? E que choque é esse? Por exemplo, linguagem, moda de baixa moral, relacionamentos sem limite, devido ao comportamento que colocam a fé deles à prova e os seus valores morais e éticos, né? O que ocorre? Eles não têm estrutura e são derrotados por um choque como este, né? Os pais, eles são a primeira agência socializadora dos filhos. Essa tarefa não termina enquanto eles estiverem vivos, ou seja, desde que ele é criança até a maior idade, não importa, enquanto você estiver vivo, essa tarefa sempre vai continuar. Por quê? Porque você os ama e quer vê-los bem, então ela sempre vai ter, né, um vínculo especial, né? O nosso comportamento e as lições que ensinamos, tudo deve ser usado para lhes fornecer uma convicção de vida que o seu filho usará quando ele não tiver você por perto, né? Que jamais nossos filhos façam parte dessa estatística que este instituto ele conseguiu, né, detalhar e nos dar essa porcentagem, né? Para isso, nós temos que agir com cautela e usar todos os meios possíveis para lhes conceder. Não adianta isolar ou pensar que nós estaremos junto a eles a vida toda. Nós não conseguiremos este feito. É impossível você manter um balão embaixo d'água por muito tempo. Pode-se conseguir colocar por algum período de tempo, mas assim que você retirar as mãos, ele vai subir através da água. Então, os nossos filhos estão debaixo da nossa tutela, mas um dia eles vão conquistar uma independência própria, e é necessário que eles tenham convicção da fé a qual eles professam desde a tenra idade, para que na idade adulta ou na idade de adolescência, eles tenham firmeza e estrutura para suportar este choque de cultura, que eles vão passar por isso. O vilão número 1, os vilões, né, não são um só, os vilões número 1, que aumentam os números dessa porcentagem, hoje, nós devemos ter cuidado, são as redes sociais, as músicas, funk, disco, né, os jogos, que podem fazer com que eles se afastem de nós.
Se alguma dessas armadilhas, né, seus filhos caíram nela, algum deles caiu ou um deles caiu, não se desespere. Esteja na direção de Deus e tome uma atitude. A primeira atitude é buscar em Deus a solução. A segunda é tomar uma providência, né, que você tem autonomia e tem autoridade dentro do teu lar para tomar as rédeas de volta e trazer eles para o seu lado. 1 e 2 da nossa lição. A família em primeiro lugar. Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Cabia aos pais a obrigação de transmitir conhecimento para os mais novos. Também era responsabilidade dos pais encontrar um cônjuge para seus filhos. A mãe cabia ensinar suas filhas a serem obedientes e boas donas de casa. Mesmo após ficar órfã, Deus tinha planos para Esther e a colocou sob os cuidados de Mardoqueu. Através de sua nova família, obteve conhecimento e instruções muito importantes, tanto na área cultural, psicológica e também espiritual. Mardoqueu, através do seu comprometimento e dedicação, marcou de maneira espetacular a vida de Esther, deixando para ela como legado uma história digna de ser contada para gerações futuras. Na cultura judaica, muito bem? E não somente na cultura judaica, mas na nossa cultura também os pais têm toda a responsabilidade de educar e preparar os filhos para o convívio social. Conhecimento se consegue na escola, mas educação é lá que a criança vai chegar e vai adquirir para si um conhecimento cognitivo. Mas educação ela já leva de casa de antemão. Quando chega na escola, ela apenas vai manifestar essa educação que ela recebeu dos seus pais, a sua primeira agência socializadora. Tá? O pastor Abner de Ferreira, ele diz o seguinte, ele ressalta que Deus criou a família para os desígnios sublimes, para as coisas grandes. No caso de Mardoqueu, ele não era pai de Esther, mas cumpriu o seu louvor a sua missão com muito louvor, né, com uma especialidade intrínseca. Né? Então ele cumpriu o papel de pai. 1 e 3 da nossa lição. Faça a diferença onde você estiver. A educação no meio do povo vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao ser humano crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual, emocional, intelectual e comportamental. Mardoqueu foi um grande motivador da vida de Esther e mostrou a ela que, mesmo sendo órfã, mulher, membro de uma minoria étnica, escrava e religiosa, ainda assim, com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela poderia fazer a diferença. Muito bem? Crescimento em todos os aspectos. A educação é o caminho mais seguro para se obter alguma coisa na vida. No ponto que nós lemos anterior, no 1 e 2, nós vimos que os pais e as mães, eles eram incumbidos, né, de encontrar um cônjuge, né, para os seus filhos. Hoje, na atualidade, se alguém for fazer isso, talvez não vá dar muito certo, né? Geralmente não tem dado certo. Então é necessário que eles tenham conhecimento suficiente para saber escolher uma pessoa. Eles tenham conhecimento suficiente, não somente nesta área, mas saber seguir um caminho profissional, conseguir conquistar a sua própria independência financeira, né? É impossível você liberar os seus filhos chegarem na idade adulta e não terem compreensão ou precisarem de uma aprovação, de uma instrução para seguir uma carreira profissional. Então é necessário que esse crescimento seja em todos os aspectos. Então a educação é o caminho mais seguro para obter alguma coisa na vida, alguma coisa que seja uma vida de sucesso. Tá? Então é necessário que seja transmitido esse conhecimento e não somente transmitido de qualquer forma, mas com excelência. Muito bem, estamos terminando nosso primeiro ponto. Eu ensinei que a responsabilidade dos pais é ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Muito bem. Segundo ponto da nossa lição, exercendo a responsabilidade paterna. Adotar uma criança é um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como a história de Mardoqueu e de Esther. Como pai educador, ele procurou ensinar Esther a viver em harmonia com Deus de seus pais.
pelas narrativas bíblicas, percebemos o amor, o respeito que Esther demonstra por seu primo. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor e a responsabilidade de educá-los é dos pais. Que assim como Mardoqueu, possamos ensinar as leis do Senhor aos nossos filhos. Muito bem. Filhos são herança do Senhor, a gente já viu no Salmo 27, versículo 3, versículo 4. Esther era a filha de Abigail que havia morrido. E Mardoqueu era o seu primo, né? Mais velho, que criou a sobrinha órfã como se fosse sua própria filha. Educar os filhos não é, nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Né? Compreendê-la como fácil sugere um ato de irresponsabilidade, devido ao fato de você não estar cuidando de um objeto, de algo inanimado, mas sim de uma pessoa com vontade própria e que também expressa sentimentos e emoções e toma atitudes, certas atitudes estas, que se você não cuidar, não tiver o controle enquanto ela for dependente, acarretará de um prejuízo futuro. Né? Então, por isso não é uma tarefa fácil, mas nos traz orgulho quando esta tarefa ela se torna bem sucedida. E quando isso é projetado na direção de Deus, ela tem grande proporção de dar certo. O passo de ser uma tarefa difícil, também intransferível, porém o Senhor nos confiou essa tarefa e assim nós devemos assumir essa responsabilidade e com grande honra. Tá? Muito bem? 2 e 1 da nossa lição. Sem Deus, o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. Esther foi totalmente envolvida pelos ensinamentos de seu primo. Ele contribui na educação dela, reforçando que a vida possui mais aspectos positivos do que negativos, que ela poderia ser luz mesmo em terra estrangeira. A história da educação de Esther, transmitida por seu primo, aponta a grande necessidade do crente exercer sua influência no mundo, tentando evitar a degradação da sociedade, brilhando como uma testemunha fiel de Cristo, a começar em casa. Muito bem? Que ela poderia ser luz mesmo em terra estrangeira, né, segundo o que o autor nos traz na lição. Ela estava no lugar certo e na hora certa. Muitos, por não ter um ensinamento correto e ter convicção, ter conseguido conquistar convicção de fé, acreditar naquilo que se menciona, naquilo que se lê, naquilo que se testifica, deixam ser levadas pelas paixões oferecidas pelo status local em que ocupa, né? E acabam se corrompendo. Provérbios capítulo 20, versículo 11, vai aparecer para você na tela. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, amado, insista, persista no ensinamento que vai gerar frutos, tanto na idade de criança como adolescente e até os dias do jovem e até na maior idade. 2 e 2. Momento de se calar. Há ocasiões em que é admirável revelarmos nossa certeza de fé em Deus e há momentos que é mais aconselhado aguardar outra chance. Esther aceitou o conselho de seu primo e não falou nada a respeito do seu povo. Ela estava esperando o momento certo para revelar suas origens. As palavras ditas em horas erradas podem fazer grandes estragos. Quantos matrimônios sofrem pelo perverso uso da palavra? Nossas palavras devem promover edificação. Muito bem. Momento de se calar. As pessoas têm dificuldade. As pessoas que têm dificuldade em identificar a ocasião que requer um diálogo ou não requer silêncio, revelam assim uma imaturidade e uma inconveniência por não ter aprendido isso em seu lar, não lhe ser transmitido isso em seu lar. Olha, o momento de ficar em silêncio, a conversa é de adulto, não é para criança. Olha, precisamos da sua opinião. O que você acha de tal situação? Pois já é um jovem, né, e tem uma inteligência, então pode nos aconselhar. Então há momentos em que você deve aplicar esse exemplo de ensino, né, administrá-lo de forma que na vida adulta, no momento em que você não estiver perto, ele consiga transmitir e identificar o momento de se calar e o momento de falar. Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz assim, olha,
Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. É um conselho do sábio Salomão. 2 e 3. Momento de não se calar. Mardoqueu não se calou diante da conspiração contra o rei. A Bíblia expõe que não devemos nos alegrar com a injustiça, mas nos regozijar com a verdade. Hoje, como nos dias de Mardoqueu, não há espaço para se calar diante do pecado. Não podemos ficar inertes na fé. Que possamos sair às ruas e abrir a nossa boca para combater o pecado. Afinal, o Senhor é grandioso demais para ficar escondido dentro de um prédio. Para combater o pecado, as pessoas falam de muitos assuntos, né? Mardoqueu não se ausentou de anunciar ao rei a trama que tinham sobre ele. No momento em que ele estava descobrindo a trama, ele se calou. Mas no momento em que ele soube o que ia ocorrer, ele imediatamente tratou de mencionar e passar adiante a informação. Já vivemos dias em que algumas pessoas se alegram em saber de alguma sabotagem contra o seu próximo. Mardoqueu, ele representa quem tem a mente de Cristo, né? Ele não se alegrou com a desgraça do seu próximo. Era o rei, mas era o próximo dele. Não era crente, mas era o próximo. Independente disso, era o próximo dele. E isso lhe foi imputado como mérito. Nós vimos que depois Mardoqueu é grandemente abençoado devido a este fato. O rei ter se recordado disso e ter dado a ele um excelente cargo, né, dentro da hierarquia real. Tá? Encerrando o segundo ponto, eu ensinei que o cristão deve brilhar como testemunho de Cristo. No entanto, há momentos de se calar e momentos de não se calar. Terceiro ponto da nossa lição: o perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes como afeto, consideração, ternura, cuidado e etc. A família não é só a base da sociedade como sugere a Constituição, ela é o alicerce do indivíduo. Possamos tomar como exemplo a amizade entre Mardoqueu e Esther e então demolir de dentro de nossa casa toda forma de adoração que não pertence ao Senhor. Que o Senhor conserve a nossa família assim como conservou a de Esther, de pé na sua presença com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Muito bem? Perfil da família de Deus. A amizade, a cumplicidade entre Esther e Mardoqueu nos dão um exemplo a ser seguido, né? Para que isso ocorra é necessário, primeiro, um diálogo, né, esclarecedor entre pais e filhos, né? O fato de não haver diálogo coíbe, né, essa cumplicidade. Então, o diálogo que esclarece é um dos primeiros passos que nós devemos tomar. 3 e 1 da nossa lição. É preciso alcançar o coração da criança. Com a morte dos pais de Esther, seu primo se compadece da sua história e lhe adota como uma filha natural. Com esta adoção, coube a Mardoqueu treinar e desenvolver as verdades sagradas continuamente no coração de Esther. O Senhor tinha dado uma ordem a todos os judeus, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 6 ao 7. Será que estamos alcançando o coração dos nossos filhos? Alcançar as crianças do mundo de hoje é uma questão de vida ou de morte. Muito bem, querido. Uma questão de vida ou de morte. O pastor Abner foi excelentemente feliz nessa colocação que ele trouxe. E realmente é a diferença entre o sucesso e o fracasso dos nossos filhos, né, colocar no coraçãozinho deles a palavra de Deus. E concorre atualmente, para que não alcancemos esta missão de alcançar o coração de nenhuma criança, concorrem para que isso não ocorra o quê? Redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Face, Instagram, Twitter. Concorrem para que isso não ocorra jogos, rotina demasiada da sua pessoa, como nós já estudamos em outra lição. É isso que o adversário quer ver, os nossos filhos sofrendo no futuro. E é isso que ele não vai conseguir, porque Deus é na sua vida, Deus é na minha vida, Deus é na nossa vida, né? Atenção dentro dos lares. Há aqueles a que amamos, né? É crucial para consolidar um futuro brilhante dos filhos, né, este contato, né? E para trazer na vida deles um presente próspero, não somente tratar do futuro, mas que você curta o presente com eles, com aqueles que nós amamos dentro do nosso lar.
né, para que eles tenham um presente de prosperidade, né? E ser desinibido nos momentos certos, faça o correto em todos os momentos, aproveite cada oportunidade, né? Esteja próximo, tenha desinibição, tenha um diálogo esclarecedor. Isso ajuda muito, né? Porque os jogos, o entretenimento estão aí para afastar cada vez mais aqueles que amamos de nós. 3 e 2 da nossa lição. Esther teve seu caráter formado na infância. A família, em diferentes épocas, sempre teve a preocupação de cuidar de seus membros. Este cuidado permite a criança analisar quais condutas são adequadas e quais não são. Uma criança criada em um ambiente cristão é capaz de ser sensível à voz do Senhor, é capaz de formar relações de amizade e de adaptar-se a situações de estresse. Veja a história de Esther com a criação que teve. Sua beleza alcançava a graça de todos quanto a viam. Ela nunca se deixou levar pelo orgulho. Ela aprendeu com seu primo que Deus cuidava do seu povo. Muito bem, caráter formado na infância. Quando lemos sobre as atitudes de Esther ante os problemas, o que lemos são apenas reflexos da criação e do aprendizado que ela teve na infância. O fato da sua beleza nunca trouxe uma ilusão para ela do dia a dia que o mundo oferecesse algumas facilidades através disso. Ela não se contaminou com isso porque ela tinha convicção do que ela acreditava e do ensino que ela recebeu. Nossos filhos precisam ser resilientes diante das questões do dia a dia e precisam ser resistentes contra as ilusões que o mundo oferece, porque o mundo está lá, sem misericórdia nenhuma, doido para afastar aquele que você ama de você. Esther não teve este problema porque ela tinha convicção do que ela acreditava e de quem havia formado este pensamento dentro dela. 3 e 3 da nossa lição. Como educar as crianças desta geração? O mundo hoje assombra os pais, não só por causa da brutalidade, mas também em decorrência dos valores que entram em casa pela TV, internet e outros meios. Não há uma fórmula de como educar, mas psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. A educação dos filhos não pode ser delegada à escola. A escola é para ensinar a ler e a escrever. Não seja omisso à sua responsabilidade. A autoridade deve ser compartilhada entre os pais. Ambos devem exercer sua autoridade no lar. Conclusão, aliás, ensinei que a educação dos filhos não pode ser delegada à escola. A autoridade deve ser compartilhada entre os pais. Ambos devem exercer sua autoridade no lar. Conclusão da nossa lição. A história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram as suas gerações. Por meio da educação recebida, Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos seguir os passos e marcar a nossa trajetória exaltando o bom perfume de Cristo. Amado e querido irmão, Deus te abençoe, muito obrigado por tua companhia até esse presente momento. Eu conto com a sua oração para que, ao ministrar a palavra de Deus através da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, me seja revelado aquilo que os nossos corações precisam receber. Deus abençoe você e até a nossa próxima lição em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor.